Oi, gente. Hoje nós vamos falar de como era ser gay nos anos 80 e 90, tá? Deixando claro que esse é o meu olhar, a minha experiência, tá? Outras pessoas podem ter tido uma vivência diferente, mas a minha foi essa. Minha leitura é essa, tá? Mas antes de continuar, deixa eu pedir um favorzinho para vocês. Se vocês estiverem gostando do material do canal, dos assuntos que estão sendo abordados, se inscreve aí, por favor, tá? Dá um joinha, né? Compartilha, comenta, ok? Mas vamos lá, vamos continuar. Existem, obviamente, muitas diferenças, né? São 40 anos de diferença. Então, obviamente, muita coisa mudou. Para melhor. Eu não sou saudosista, tá? Já começa por aí. Então, assim, eu acho que realmente melhorou bastante. Uma das coisas que eu acho que assim que mudou demais foi a questão da aceitação, né? A intolerância era muito maior naquela época. Hoje, felizmente, diminuiu. Isso é um fator maravilhoso. A outra questão é a questão da comunicação, né? Não existia internet, não existia telefone celular, né? Então a gente tinha que se virar com telefone fixo, que era muito complicado, porque era caro demais. Poucas pessoas tinham, né, telefone em casa, porque era muito caro, era tipo assim, preço de um carro o negócio. Então a gente tinha que se virar com o telefone público, né, os chamados orelhões. E nem sempre tinha um disponível perto da sua casa, então às vezes você tinha que andar quilômetros para conseguir, sabe, telefonar para um contatinho, para um amigo, era complicado. Se estivesse chovendo, pior ainda. Então era bastante complicado. E era bastante comum também o orelhão estar com defeito, tá? Era uma coisa assim comum, normal até. E as filas, gente, tinham filas enormes às vezes. E às vezes a pessoa agarrava lá no telefone, não saía nunca mais, e a gente ficava reclamando na fila. Ou quando você estava falando, as pessoas ficavam reclamando na fila. Era terrível, o bagulho era tenso, tá? Ou por carta também tinha essa opção. Eu, por exemplo, teve uma época que eu tinha um namoradinho espanhol e a gente se comunicava por carta, né? Infelizmente não deu muito certo, porque a distância era grande, né? Eu não quis ir para lá, né? Me arrependo até hoje. Então era complicada a questão da comunicação. A outra coisa que eu vejo que era um pouco diferente, era um pouco não, bastante diferente, é a questão das relações de amizade. As relações de amizade daquela época, elas eram mais firmes, eu acho, sabe? Talvez porque haviam menos gays fora do armário. A outra questão da comunicação, né, que isso influencia demais. E tanto é assim que alguns amigos que eu fiz nos anos 80, eu ainda são meus amigos. Ainda estão presentes na minha vida, né? A maioria já se foi, né? Porque infelizmente a AIDS foi uma coisa terrível que aconteceu na nossa vida. Foi uma devastação, né? Eu perdi muitos amigos, amigos muito próximos. E era um clima terrível, porque às vezes você se encontrava assim com a galera e um amigo sumia. Aí você já sabia. Ou morreu ou está muito doente, né? Então era pesado, o negócio era pesado. E então, os laços de amizade eram mais fortes, eu acho. Eu acho que tinha mais cumplicidade, né? Havia uma conexão maior. E como nós éramos em menor grupo, os grupos ficavam mais coesos, né? E a gente tinha pouco espaço também. A nossa socialização se resumia a boate, eventualmente um encontro numa praça, alguma coisa assim, mas de forma muito discreta. As saunas, que a gente ia para chegar nos finalmente, né? Então era assim, era complicado. A gente fazia muita festinha. Então assim, as festas naquela época eram diferentes das de hoje, porque se você fosse fazer uma festa de aniversário, se você já morasse sozinho ou alguma coisa assim, você só convidava os seus amigos gays, né? Hoje é meio que tudo misturado, né? Você convida seus amigos gays, seus amigos héteros, família, a porra toda. Naquela época não.
Ou você convidava os héteros e família, coisa toda, ou você convidava os gays. E geralmente você convidava os gays, que a festa acabava ficando muito mais animada, né? Muito mais íntima, a gente ficava muito mais à vontade. Nessa época a gente ficava realmente muito mais à vontade com, com o nosso grupo. E as boates eram realmente nosso local de socialização, né? Eram muitas. Relacionadas a hoje, eram muitas. Aliás, eu nem sei se hoje ainda existe boate gay. Já tem mais de 20 anos que eu não vou em uma. Então eu realmente não sei. E era um clima maravilhoso, né? Porque era um desafogo. As boates eram um desafogo. Né? A gente trabalhava a semana inteira, estudava, aquela tensão toda. E aí chegava no final de semana, que a gente ia para uma boate. Então, assim, era um desafogo. Era o Porto Seguro, sabe? Era aquele lugar que você chegava e você podia ser você mesmo, né? Você conversava com seus amigos, paquerava pra caramba, namorava, saía dali já casando. Era muito bom. E como eu falei, eram muitas, né? Então, assim, dava para você diversificar bastante. Ah, hoje eu estou numa pegada mais bagaceira, eu vou em lugar tal. Hoje eu estou numa pegada mais fina, eu vou em lugar tal. Ah, eu não conheço essa, então eu vou nessa para conhecer. Era muito por aí. Aliás, esse tema merece um outro vídeo só para só para eu falar, né? Dessas boates, dessa época das boates. Mas, enfim, era como você entrava numa boate, era como se você estivesse saindo de um quarto cheio de fumaça, sabe? Quando você está sufocado, que aí você entra num lugar e respira ar puro. Era meio por aí. Pelo menos essa era a sensação que eu tinha. E eu acho que a maioria das pessoas se sentia assim também, né? Hoje, talvez as pessoas cheguem à conclusão que, na verdade, aquilo era um gueto, né? Eu não sei bem se era mesmo, se isso é uma questão de guetificação, mas era bom. Mesmo se fosse, era bom. Né? Era muito agradável, era muito divertido. São histórias maravilhosas. Então, assim, tem isso de bacana nessa época. Outro local de socialização eram as praias. E tinha os territórios, né, já demarcados. Então, assim, os territórios gays eram bem limitados mesmo, eram bem marcados, né? Saiu daquela faixazinha ali de areia, você já está fora do teu ambiente, já está fora do teu território. Eu lembro de 3 praias, né, que tinham territórios bem marcados. A Praia do Flamengo, que era chamada Praia do Oi, que era aquela mais bagaceira, galera toda do subúrbio, né, que se encontrava por ali, e era a Praia do Oi porque você saía andando e oi para todo mundo se conhecia. Tinha a Bolsa, em Copacabana, né, que é aquela faixa de areia ali em frente ao Copacabana Palace, que ainda existe, está lá, continua firme e forte. Talvez fosse um intermediário, né? E a Farm de Amoedo, né? Que existe até hoje também. Aquela faixa de areia ali em frente à Farm de Amoedo, que seria, né, o local das pessoas finas, dos gays mais abastados, daqueles que moravam ali na Zona Sul, né, a Bolsa a intermediário, e o Flamengo a galera bagaceira mesmo, que era a galera do subúrbio, que estava ali para ficar bem à vontade mesmo, sem aquelas etiquetas, né? Era muito divertido. Às vezes eu ia em todas no mesmo dia. Dava uma paradinha em uma paradinha em outra, uma paradinha em outra. Era muito bom. E ali a gente também conversava, botava o papo em dia e já marcava para a noite, né? Ali meio que era o ponto de partida para a galera já combinar o que ia fazer à noite, né? Bom, eu espero que tenham gostado. Não sei se eu falei bobagem, mas como eu disse no começo, é a minha experiência, a minha vivência. Eu tenho uma saudade enorme daquela época, pelos amigos, pelo clima todo, apesar de ser muito mais opressivo, apesar da intolerância, apesar de tudo,
Eu amei a década de 80, né? Muito mais do que a década de 90, por exemplo, mas eu amei a década de 80. Talvez pela minha idade também, eu era bem novinho, descobrindo tudo, mas amei. E então é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida ou tiverem alguma lembrança, né, daquela época, comenta aí, vamos conversar, vamos esticar esse assunto nos comentários, né? Tanta coisa para a gente lembrar, tanta coisa boa. E quem não conheceu, fica aí aprendendo como era, né? Como era antigamente, 40 anos atrás. Bom, gente, era isso. Muitíssimo obrigado por vocês estarem assistindo meus vídeos. Obrigado pelos comentários aqui e nas outras redes sociais também. Estou ficando assim muito feliz por tudo que está acontecendo, tá? Muito obrigado mesmo e fala para seus amigos curtirem os vídeos aí também, deram uma olhadinha, se gostarem, se inscrever, tá bom? E vamos marcar de fazer aquele videozinho das boates, tá? Então é isso, muito obrigado novamente, um beijo para vocês.